Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amados, esse texto de Josué é um texto muito conhecido e é um texto muito amado, eu acho que por todo mundo. Na verdade, o livro de Josué é um livro negligenciado. Ele é um livro onde você só ouviu mensagens, pregações, só em Josué 1. Geralmente a maioria do povo só faz em Josué 1. E Josué é algo espetacular, é um livro magnífico, é um livro que demonstra a conquista do povo de Israel. E é essa ideia que nós vamos estudar hoje. Mas esse texto, de forma específica, em um mundo onde as igrejas pregam sobre prosperidade e onde também os coaches da vida, a teologia da prosperidade só fala de prosperidade. E agora surgiu um novo aspecto, não posso dizer nem que é teológico, que é um aspecto de coach de igreja. E os pastores são coaches. E esses coaches falam sobre sucesso. É claro que esse texto, ele declara como você alcançar a prosperidade e o sucesso. Agora, tudo isso é condicional, né? E a primeira coisa que ele usa aqui é: não cesses de falar do livro da lei. Ou seja, o primeiro aspecto é alguém que fala da verdade de Deus. Se alguém fala, é porque conhece a palavra de Deus. Então, ela não para de falar da verdade do livro da lei. Mas um outro aspecto nesse versículo é que ela medita de dia e de noite. E meditar é um exercício salutar. É um exercício que traz cura. Meditar não é estudar. É claro que a palavra de Deus nos ensina em outros textos a estudar, mas a palavra de Deus fala mais sobre meditar do que estudar. E meditar é ler um texto e ficar pensando nas implicações dele para a sua vida, de forma prática. Isso não é estudar, é o que Deus queria falar quando Ele falou determinada coisa. Para a minha vida, o que isso funciona, e aí você impregna a palavra dentro de você. E a outra prática que esse texto ensina é e não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, viva a palavra de Deus. Então, se você fala da palavra de Deus, se você medita a palavra de Deus, e se você vive a palavra de Deus, então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido por onde quer que andares. Então, se você sonha com sucesso, está aí a receita, pronta, pum. E se você sonha com a ideia da prosperidade, também está a receita. É diferente sucesso de prosperidade? Sim. Algumas vezes o sucesso da vida não é atrelado tão somente a dinheiro, né? E isso é muito importante para nós. Então, a ideia é um panorama da Bíblia. E o primeiro aspecto que estudamos, só para recapitular, não estudamos essa ordem cronológica de uma forma diferente. Eu mostrei para vocês uma outra ordem cronológica. Essa ordem cronológica começa com criação, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Juízes, os reinados, reino divididos, Israel conquistada, Judá conquistada, Judá retorna do exílio, reconstrução, período do Antigo Testamento até o Novo, anúncio do nascimento de Jesus, ministério de Jesus, crucificação, ressurreição, início da igreja, tempo da igreja e retorno de Jesus, que é a parousia. E aí você tem uma ideia. Aqui está dividido a antiga aliança até Cristo,
e Nova Aliança. Lei, Pentateuco, livros históricos, Evangelho, Atos e Apocalipse, que é relacionado à volta de Cristo. Se você quer uma cronologia mais resumida que essa, existe. Você pode resumir a palavra de Deus em 3 palavras: criação, queda e redenção. Tudo na Bíblia vai ser criação, queda e redenção. Nós estudamos o Pentateuco. Obrigado. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da palavra de Deus e nós estudamos todos. Aqui é uma noção geral de todos, porém já falamos. Esse mapa voltei a colocar porque é a ideia do povo de Israel que sai de Gózer, aqui é o delta do Nilo. Essa região é uma região fértil, atravessa o Mar Vermelho, vem ao Monte Sinai. Em Cádiz Barnea eles começam a fazer círculo no deserto, até chegar na Transjordânia, que é o Jordão, e atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. Ou seja, esse mapa é importante porque 90% da história bíblica do Novo e do Antigo Testamento se deu nessa região. E do Antigo Testamento também se deu nessa região até mais de 90%, porque toda a história estava aqui. Aqui houve as grandes guerras, as grandes batalhas, citada na palavra de Deus, a grande maioria está aqui. A ideia o nome disso é crescente fértil, porque dá uma ideia de um útero feminino no mapa. E é crescente fértil também, porque daquela região seca, essa região, há uma proximidade maior, onde a igreja, ou o povo de Deus, podia, ou qualquer outro povo, plantar. Ele era um povo agrícola, imagine, o resto tudo seco. Então, o crescente fértil tinha essa beleza de frutificar. Então, agora nós vamos entrar nos livros históricos. Os livros históricos são 12 livros. E, na verdade, os livros históricos compõem uma grande parte do Antigo Testamento. Aqui, os 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É claro que no original não havia 1 e 2 Samuel, só havia o livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas, e de forma didática ele foi dividido para uma compreensão melhor do nosso português. Aqui está os livros da segunda divisão do Antigo Testamento, os livros históricos. O seu nome, de fato, já diz o que ele é. Ele vai falar sobre a história do povo de Israel. Os livros históricos, é interessante que eles abrangem um período gigantesco, um período de 1000 anos aproximadamente. A conta exata dá 1040, 1060. Os números, de fato, não são exatos, mas dá um período de 1000 anos de história. Imagine 1000 anos de história, o que acontece, o que se fala, quantas coisas é discutida, quantas coisas são vividas em 1000 anos de história. Vai de mais ou menos 1400 antes de Cristo até 400 antes de Cristo, ou seja, um milênio de história. E esse período dos livros históricos é dividido em 3 partes. E eu quero chamar a sua atenção para as 3 partes da qual nós iremos estudar. Primeiro é os livros teocráticos, os segundos, os livros monásticos, e o terceiro, os livros da restauração, os livros, né? E cada um deles vão trabalhar uma área específica do povo de Deus, ou da direção de Deus, ou de quando Deus liberou que houvesse um rei,
ou até mesmo quando o povo foi liberto do exílio da Babilônia. Os livros teocráticos, a ideia de dizer é Deus que governa. O governo era tão somente de Deus. E aí vai do período de Josué até o período de Saul, que foi o primeiro rei a ser empossado, ungido como rei. Então, os livros, esse período é o período onde Deus governa. É claro que quando chegar, eu e você chegarmos em Samuel, há uma rejeição de Deus, do governo de Deus, e o povo quer um governador, um rei comum. Aqui era Deus que dirigia face a face, né? O primeiro livro desse período é o livro de Josué. Depois vem o livro de Juízes, que é um período onde o povo, de uma forma muito bem exata, se desviava do caminho do Senhor. Deus levantava um homem, um juiz. O juiz não era só alguém que julgava, era alguém com poder de guerra, alguém forte, alguém guerreiro, alguém que saía à batalha, alguém que lutava. Josué também é um tipo disso. E o livro de Ruth. Os livros, na verdade, na época dos reis, são Samuel, Reis e Crônicas. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Abrange um período mais ou menos de cerca de 1043 a 586 a.C. Talvez você diz, pastor, está errado, ele começa com um número maior e desce. A conta é contado desse jeito, até Cristo. Cristo é o ano zero, entendeu? Então vai descendo e depois de Cristo vai subindo. E os livros da restauração, foi um período que Judá era províncias de potências mundiais, Pérsia, o reino Grécia, e por fim Roma, que na verdade foi os grandes impérios existentes. O primeiro império existente, nós falamos sobre ele no livro de Gênesis, que foi o Egito. Foi um grande império existente. Depois, o grande império foi o Império Persas, depois o Império Grego, depois o Império Romano. Porém que no período do Império Romano, o Império Grego dominava o pensamento. Já não dominava a força política, mas dominava o pensamento. Por isso é um período chamado grego-romano. A cultura era uma cultura grega e o domínio militar era um domínio romano. E nesse período foi escrito Esdras, Neemias e Ester. É um período de restauração, como diz aí, porque era a restauração da nação de Israel, e essa nação depois voltou a perecer, e ela só foi restaurada como nação nessa geração que vivemos hoje. Eu não lembro exatamente o ano. Então aqui há uma ideia cronológica desses livros, ou dessas divisões. Josué, 80 anos, Juízes e Ruth, 315, se você somar, vai dar 1040, 1º e 2º Samuel, 120 até 1º Reis e 2º Reis, 211 anos até o 1º Crônicas, do 1º Crônicas até o 2º Crônicas, demorou um período de 117 anos, e de Crônica a Esdras, 68 anos, e esses demais que são no mesmo período, 93 anos, na composição de todo essa segunda divisão do Antigo Testamento. Ou seja, a maior parte de história em anos é a segunda divisão do Antigo Testamento, essa da qual nós iremos estudar a partir de agora com o livro de Josué. Os livros históricos, na verdade, ele é o período maior da história do povo de Israel. Quando eu coloco esse período, você vai ver que
os profetas menores e os maiores estão embutidos no mesmo período. Porque eles profetizavam nesse período. Eles estão juntos no mesmo período. Com isso eu estou te dizendo o seguinte, que o Pentateuco demorou quase 4.000 anos para ser feito. Os demais que você vai estudar aqui, é claro que a gente não pegou a divisão dos proféticos, mas os proféticos estão tudo nessa segunda divisão, nesse mesmo período. Igual naquela ordem cronológica que eu mostrei algumas quintas atrás, que não é a ordem bíblica, é a ordem exata. Aí ali dá uma ideia melhor. O sucessor de Moisés é Josué. Josué, ele já era um companheiro de Moisés. Ele já andava com Moisés. Só que Josué era diferente, era um homem de guerra, né? Josué teve algumas experiências com Deus, de uma forma interessante. Então Josué era alguém que estava sendo treinado por Deus para assumir essa posição. É claro que quem chega nesse período acima de 40 anos, só era Josué e Calebe. Você tem uma ideia? Ninguém mais, tudo a moçada, velho. Só eles viveram. Porque somente eles confiaram totalmente em Deus, que Deus tinha prometido a terra, e a terra de fato era boa, e todo mundo concordou, mas o povo ficou com medo, e eles não. Eles disseram, eia, marchamos e possuamos. Então, eles tiveram fé em Deus. É claro que quando você vê em termos de tipologia, o Josué é um tipo de Cristo, até pelo seu nome. O nome Josué, a transliteração desse nome, é o mesmo nome Jesus. O Josué é um tipo de Cristo, e isso é tão parecido, porque Josué vai trazer uma conquista da terra prometida. E Cristo nos traz a conquista da terra prometida, dos céus. Não só no seu nome, mas em algumas características da vida de Josué, remete alusão à pessoa de Cristo. Então, o sucessor de Moisés, por vontade de Deus, mas também por treinamento de Moisés, porque Moisés já treinava ele, é Josué. E ele foi ele e outro, acima de 40 anos, que conquistou a terra. Os demais era tudo. Os demais, da idade deles, ou mais velhos, morreram no deserto. Por isso que Deus fez eles dar aquela volta, em vez de chegar logo na terra prometida. Era para que eles aprendessem e morressem no deserto, porque não acreditavam em Deus, na provisão de Deus, na promessa de Deus. Não precisava Deus fazer mais do que já tinha feito. Cara, Deus fez coisas extraordinárias no deserto. É claro que o nosso Deus já faz isso também na nossa vida. Quando a gente diz assim, cara, que incrível. Imagine a criança que saiu do Egito criança, porque muitos saíram criança, bebê, eles cresceram. E a sandália do pé, a roupa crescia junto com eles, cara. Que negócio bonito, velho. Né? Que não acabava. É uma provisão de Deus assim, de uma forma imensa. É claro que quando nós olhamos para a nossa história, a partir do relato do que Jó diz, no sair do ventre da minha mãe, e essa ideia que hoje todos nós, estamos alimentados e vestidos, sabemos que é fruto da provisão de Deus, do cuidado de Deus. É Ele que não faz faltar, é Ele que abre as janelas do céu, é Ele que derrama bênçãos sobre as nossas vidas, é Ele que nos sustenta. Se não fosse o Senhor, diz a palavra de Deus, Israel que o diga, e nós também. Se não fosse Deus ao nosso lado, que ninguém estaria mais aqui. Nós estamos vivos por conta da misericórdia e graça infinita de Deus. É interessante que Josué, ele aprende a liderar com Moisés, e Deus escolhe ele para liderar. Ele é treinado por Moisés, porém Deus o escolhe também para liderar. E ele é um líder
extraordinário. Porque imagine o drama de um cara, milhares de pessoas cruzaram o deserto, agora está o Jordão na sua frente. A história começa assim, se você for ler em casa. O Jordão na sua frente, a água do Jordão está transbordante, é isso que está acontecendo lá. Morreu Moisés, o grande líder do povo, morreu. E agora, liderar ou substituir um líder fraco é fácil. Agora, substituir um líder forte. O desafio, o drama de Josué é muito grande. A tal ponto que quando você lê Josué, o capítulo 1, você vê de uma forma bem clara Deus dizendo assim: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, cara, fique preocupado não. Do mesmo jeito que eu agi com Moisés, eu vou agir com você, eu vou te abençoar. Tamanha era a dificuldade de liderar. Ele foi treinado, foi escolhido por Deus, mas havia muito medo, muito receio. E é aí que Deus começa a falar com ele, dando algumas direções, que vai culminar no verso 8, direções extraordinárias. E uma das coisas que Deus fala é assim, ó, ser forte e corajoso, ou seja, se esforce. Tem muita gente que quer ser abençoado na vida, mas não quer esforço. É Deus que faz, sim. A primeira batalha deles, eles não fizeram nada. Imagine, Deus diz assim: arrodeei a cidade 7 vezes, e no último dia 7 vezes, grite. E as muralhas, pum, caem. Eles não fizeram nada. Mas mesmo assim Deus diz para ele, ó, ser forte e corajoso, tem esforço. Mesmo Deus agindo, Deus fazendo, a pessoa tem de se esforçar. Tem muita gente na igreja que não entende isso. Tem muita gente que ora, e a oração tem muito poder, e Deus muito pode, nos seus efeitos, através da oração dos justos. Mas tem gente que, cara, que está precisando de um emprego. Olha a Deus para Deus abrir a porta, mas vai entregar currículo também. Acorde cedinho, cara. Quem vai botar um negócio, pensa assim: agora eu sou patrão. E vai dormir até tarde. Todo mundo que teve um sucesso na vida batalhou muito. Mas, acima de tudo, Deus está garantindo a presença dele com você, que o serve e o ama. E isso é o mais importante. Mas você tem de se esforçar. Vai ter lutas, você tem de ser corajoso para vencer as lutas. Vai ter dificuldades. E ele fala isso nesse capítulo 1, 2 ou 3 vezes, como se fosse assim: entenda, não esqueça esse negócio. Eu vou agir com você como fui com Moisés, mas você tem de ser corajoso, você tem de se esforçar. A promessa que fez no 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da vida, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. Ela é repetida, ou seja, Deus usa uma linguagem, aqui a ideia da repetição é uma linguagem de quiasmo, uma ideia de dar ênfase, aí repete as coisas para você entender o quanto Deus é presente, o quanto Ele é fiel e o que você deve fazer diante desse Deus. É como se fosse, a salvação vem de Deus, é Deus que vai salvar, não é Josué, mas há uma responsabilidade humana. A salvação é obra do Senhor Jesus Cristo, não é você que vai fazer, mas há uma responsabilidade humana. É Deus que salva na pessoa de Jesus, mas há uma responsabilidade humana nisso tudo, por minha parte e por sua parte. Então, o livro de Josué. Então, quando nós adentramos a história do livro de Josué, o tema-chave é apropriando-nos de nossa vitória e de nossa herança em Cristo, seria o tema-chave. O versículo-chave foi o versículo que eu li com vocês, Josué 1:8, que é a base do livro inteiro. O livro de Josué é dividido em 4 partes. A primeira é preparando a nação, vai do capítulo 1 ao capítulo 5. A segunda divisão é derrotando o inimigo, vai do 6 ao 12.
A terceira divisão é apropriando-se da herança, vai do 13 ao 22. E a quarta divisão é renovando a aliança, vai do 23 a 24. Basicamente, o livro de Josué vai girar em torno dessas quatro divisões. A primeira tem algumas subdivisões, que são 4. A primeira é preparando a nação, do capítulo 1 ao 5. O capítulo 1 vai falar de Deus animando o líder. O 2, espiando a terra. O 3 e 4, a travessia do rio, e o rio está cheio. É interessante que eles pegam 12 pedras, faz um memorial do outro lado. Havia uma prática do povo de Israel, a partir de cada vitória, uma celebração, um memorial, um altar a Deus. E eles fazem isso. É lá, depois que eles atravessam, que Josué vai chamar a atenção do povo a um compromisso fidedigno com o Senhor. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje vocês vão escolher a quem se vai, os deuses dos amorreus ou ao Deus Todo-Poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali acontece uma cerimônia de aliança, no capítulo 5, confirmando a aliança extraordinária, porque todo o povo macho, acima de 8 dias de nascido, faz a circuncisão, para demonstrar: nós somos de Deus. Se somos de Deus, vamos firmar uma aliança com Deus. É importante isso. É claro que Deus não pede essa aliança nos nossos dias, mas até hoje Deus deseja que o seu povo demonstre que realmente são de Deus, a partir de um compromisso, de uma aliança feita com o Senhor Jesus Cristo. É tanto que nós valorizamos a pública profissão de fé. E por que valorizamos a pública profissão de fé? Nós valorizamos porque a pública profissão de fé, o batismo, é uma aliança que você está fazendo visivelmente diante de Deus e dos homens, que você é de Cristo, né? E o batismo também é uma das ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, um sacramento do qual deve ser obedecido. Então, quando esse povo estava se preparando para entrar na nação prometida, antes de entrar, eles renovam a aliança com Deus. Eles fazem uma aliança com Deus. E é muito importante, irmãos, que o Deus que lá no passado fez Moisés e o povo passar pelo mar a pé enxuto, é o mesmo Deus que faz com que Josué e o seu povo passe o rio a pé enxuto. Ou seja, demonstra que o nosso Deus, ele é imutável. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e o será eternamente. A imutabilidade de Deus é uma doutrina incrível e magnífica, da qual nós vivemos e pregamos. A segunda divisão, derrotando o inimigo. É claro que o primeiro inimigo, e você sabe, você vê isso, é a cidade de Jericó, com uma muralha gigantesca. A campanha central nessas 4 subdivisões do segundo tema, é a primeira, vai do capítulo 6 ao 9. A segunda, a campanha ao sul, capítulo 10. E a terceira, a campanha ao norte, capítulo 11. E a quarta, resumo das vitórias, capítulo 12. É claro que nesse período eles também têm derrotas. E eles vão de encontro a uma cidade, a cidade pequena, a nação pequena de Ai, e eles são derrotados por causa da anátema, ou seja, da maldição, por conta da desobediência, não prestar atenção nas ordens de Deus. E por conta disso, eles perderam uma batalha porque desobedeceram a Deus. E basicamente, nós perdemos também muitas lutas. E muitas delas, não é porque Deus está nos provando, muitas são porque nós desobedecemos a Deus, porque não atentamos para o que Deus fala à risca e
E assim passamos a viver a palavra de Deus. Algumas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E algumas vezes nós achamos que o nosso jeito é melhor. E isso é um equívoco. A terceira divisão, apropriando-se da herança, ela também tem 4 subdivisões. E a terceira divisão vai do 13 ao 22. Os territórios são designados às tribos, ou seja, a divisão da terra toda conquistada pelas tribos, reparte toda a terra, menos uma tribo, que é a tribo de Levi, ou a tribo dos levitas, porque essa era a tribo sacerdotal, então não era uma tribo agrícola, era uma tribo a serviço do culto, ou ao serviço religioso. A terceira divisão, a segunda parte da terceira divisão, fala das cidades de refúgios, que são separadas, e isso está no capítulo 20. É muito importante essa cidade de refúgio, porque essa cidade existia para não acontecer injustiça. Então a lei mosaica dizia assim: olho por olho, dente por dente. Quem mata deve morrer. Quem rouba deve morrer. E ali, se você for ler Levítico, você fica abismado de tantos detalhes da lei, sobre coisas e coisas. Mas havia cidade de refúgio, porque alguém poderia ser acusado de alguma coisa que não fez, e antes de morrer, dava tempo de ir para a cidade de refúgio. E lá na cidade de refúgio, ninguém podia vingar. O vingador não podia entrar. E eles não entravam. Então era um lugar onde preservava a vida, para que não houvesse injustiça. A terceira divisão, dessa terceira divisão do livro, as cidades dos levitas são identificadas. É claro que os levitas também, eles não trabalhavam na agricultura, mas eles tinham as suas cidades e a sua forma de viver. E no capítulo 22, as tribos da fronteira são mandadas para casa. Isso é muito importante entender isso. Como é a terceira divisão que fala sobre as distribuições da terra, aqui não dá para você ver bem. Essa aqui é a parte de terra da tribo de Simeão, por exemplo, aqui de Dan, de Efraim, de Benjamim. Então, toda a terra foi dividida, aqui bem grande, Manassés, foi dividida entre o povo de Israel, ou as tribos de Israel, para que esse povo pudesse habitar na terra que Deus tinha prometido. E essa terra, Deus de fato deu a eles. É claro que quando olhamos o relatório dos espias, e disseram, realmente, a terra mana leite e mel, mas é uma terra de gigantes. E então houve muitas batalhas para conquistar essa terra, e o povo de Israel conquistou. Por quê? Primeiro, por ordem de Deus, e em segundo lugar, porque Deus estava com eles. Foi Deus que deu a vitória a eles. Então eles conquistaram, não pela força humana ou a capacidade de Israel lutar. É interessante que vocês possam compreender, havia muitas batalhas, mas Israel era uma nação agrícola. Não era uma nação de guerreiros. Josué era um ou outro, igual Josué também era guerreiro, no restante era uma nação agrícola. Essa nação passou a fabricar espadas, e ter espadas, na época de Davi. É claro que havia os despojos de guerra, sobrava espada e tudo mais, mas ela começou a fabricar espada na época de Davi. Antes disso, não. Imagine quando esse povo lutava, como é que eles lutavam. Você vê como Davi vai lutar com Golias? É com pedra. Você assistir reportagem da Transjordânia, você vê os caras, é guerra o tempo todo na faixa de Gaza, você vê os caras vindo em um tanque, e ainda o povo catando pedra para jogar no tanque, até hoje. Então assim, algumas reportagens você vê esse negócio.
Tamanha era a ideia dessa sociedade da confiança em um Deus que liberta, em um Deus que promete e cumpre aquilo que ele fala. Renovando a aliança, vai do 23 ao 24, a última mensagem de Josué aos líderes, 23, e a última mensagem de Josué à nação. É interessante que Josué ele se dirige aos líderes e ele também se dirige à nação, dando instrução a todos. O período de Josué acaba, o povo, a nação que conhecia o Senhor morre toda, o povo se desvia do caminho do Senhor e começa um novo período, que é o período dos juízes.